E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Chega mais pra cá, mozão. Porque a cadeira tá caindo. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Eu sou a professora Mari, também professora aqui no Parabólica. É isso aí. É o seguinte, hoje a gente está começando aqui um vídeo. Você vai colocar o pode? Aqui é tranquilo, mozão. A gente vai começar um vídeo aqui, apesar aqui do bonezinho, tal, pau. Nossa, professor despojado, é isso mesmo. Hoje a gente vai fazer hoje vai sair um vídeo, quem sabe não seja aí um primeiro de uma série que a gente pretende aí. O primeiro de muitos. Fazendo uma relação entre o que vocês podem para ajudar um pouquinho na redação com um arcabouço teórico maior. Bom, e a Marília, ela é muito boa em redação, inclusive, como urbanista, como experiência, inclusive, em redações, assim, que vai do tema que a gente vai falar hoje, que a gente vai relacionar hoje, Legião Urbana com Escola de Frankfurt. Daqui a pouco eu até explico mais o porquê já de começar com esse tema, mas ela vai desde Legião Urbana, a Escola de Frankfurt em redação, até Peppa Pig. Já fiz redação de inclusive fica uma legal aí de como usar Peppa Pig na redação do Enem. Você topa de fazer esse vídeo? E explicar, né? Porque tem muita gente que às vezes acha, vai fazer o Enem agora, fala assim, isso fica para um outro assunto, só estou levantando aqui. Sim. Mas o corretor vai olhar e vai falar assim, não, Peppa Pig não dá. Só que não, porque quanto mais fora da caixa você for dentro, sem fugir do tema, logicamente. Dentro de uma ordem lógica para aquilo, melhor é. E assim, uma dica que eu dou pra quem tá fazendo redação, quando eu tava fazendo os Enems, eu tava assim no período de maternidade, né? Então assim, eu não tinha muito tempo para ver jornal, para seguir muitas notícias, então assim, o meu universo era um universo muito lúdico. Então eu usava do que eu tinha ali ao meu alcance, igual Peppa Pig, para poder discorrer sobre redações, lógico, com uma abordagem séria, né, com uma análise crítica. Não é simplesmente vai lá e fala, tem um episódio da Peppa Pig. Não, porque desenhos infantis, por trás deles, são desenhos feitos por adultos. Então, se você conseguir enxergar a crítica que está sendo construída por trás de qualquer tema, você consegue... É igual uma professora, eu fiz pesquisa na faculdade durante os 3 anos. E a minha professora, quando a gente ia pegar um artigo para escrever sobre um tema muito difícil, ela falava assim, Marília, se você colocar 3 macaquinhos dentro de uma biblioteca, você sai com uma tese de mestrado. Porque ela falava no sentido assim, se você lê, estuda, dissertação de mestrado, abstrai, e consegue colocar o seu ponto de vista crítico além, né, das entrelinhas daquele assunto, você consegue tirar um texto dali, né? Eu acho que é um momento importante a gente começar a fazer esses vídeos, né? Já devia ter começado, logicamente, desde o ano passado que a gente planeja, por causa das nossas revisões, das nossas lives que voltarão, tá? Em agosto a gente está de volta. Isso é um momento muito especial, inclusive, pra gente. Porque redação é o que? Metade da prova. Sim. Então, assim, as pessoas ficam muito... Então, a gente vai utilizar, logicamente, que a gente não vai aqui te ensinar a fazer uma redação. O canal não é focado nisso. Mas dentro do nosso conteúdo, o que a gente pode contribuir nas nossas áreas para vocês? Porque, como professores de humanas, sempre procuram a gente. O que eu posso utilizar aqui? Igual a gente... tá com uma intenção de trazer esses vídeos até mais para sexta-feira, que é um período que a galera já tá dando uma desacelerada, com relação a filmes, livros, até quadrinhos, para vocês poderem usar isso em redação, né? Então é um vídeo para vocês assistirem mais tranquilo. Um que eu acho muito bom é uma Metamorfose de Franz Kafka, que cabe em vários temas, então a gente vai analisar a obra, casar com um estudo de filosofia e sociologia, e a ideia é trazer isso para vocês. É isso aí. Então, dada essa introdução aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita e curte esse vídeo, porque deixa aqui suas críticas construtivas,
suas correções, né, se forem necessárias, se você achar que deve corrigir alguma coisa nossa, às vezes a gente fala alguma coisa que não às vezes você discorda, não tem importância, sempre com muito respeito. E também, se vocês querem que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo, porque é um negócio muito novo assim, para o canal, é algo, mais uma matéria nova que a gente está colocando, não é redação, mas é como que a gente pode utilizar esses temas, esses referenciais na redação. E lembrando que o que a gente tiver de referências que a gente utilizou ficam aqui na descrição e links das redes sociais também no comentário fixado. Bora lá começar? É o seguinte, o vídeo, hoje a gente vai fazer uma referência aí a uma letra do Legião Urbana. A gente não pode cantar, não pode tocar essa música aqui para vocês, infelizmente, porque por causa de direitos, né, autorais, mas a gente pode colocar a letra para vocês, fazer uma análise e fazer uma relação com a Escola de Frankfurt. Eu acho assim, porque esse é o primeiro tema. Na semana passada saiu um vídeo aqui no canal sobre a questão que a gente tinha feito uma análise sobre aquela questão do submersível. Agora falei direito. Submersível lá dos bilionários, lá nos destroços do Titanic, né, que desapareceu. E uma relação, por que a gente dá mais mídia para isso do que para o que está acontecendo, por exemplo, no Paquistão? Aquelas 300 mil pessoas que morreram afogadas no Paquistão num naufrágio de um navio pesqueiro. E aí eu até citei essa música, eu falei um pouquinho dessa música para vocês, e aí teve até um comentário, por isso esse comentário, desculpa que eu não lembro mais quem foi, ele falou o que a gente pode utilizar para a redação, falando sobre essa temática. E aí a gente trouxe aqui a letra, mais os referenciais, que dá para você conectar um monte de coisa, a Marília vai falar mais disso daqui para frente, mas vamos começar pela letra? Vamos. Então até deixei aqui com a caneta, se você quiser marcar alguma coisa, em 2 slides. Essa música chama Metrópole, ela é uma música do Legião Urbana, que eu gosto bastante, ela tem uma pegada mais pesada, vocês podem procurar aí, logicamente, procure na sua plataforma aí, e ela é do disco 2, Legião, que é um disco muito bacana, que é lançado em 1986. 86, gente, é boom de novela, sabe, é pós-ditadura. Acho que é importante contextualizar. Década de 80, no Brasil, ela é chamada de década perdida. Legião Urbana está nesse processo, fazendo críticas sociais, pelo menos nos anos 80 ali, depois muda um pouco a pegada, mas inclusive essa questão de alienação, isso aqui cabe muito para alienação também, para a gente poder relacionar. Então tá assim, é sangue mesmo, não é mertiolate, no tempo que o mertiolate ardia. Nossa! Ardia. Tinha o mertiolate e o mercúrio bromo. O mercúrio não ardia. Mas o mertiolate, a gente chorava. Hoje não arde, né? A gente chorava mais de ter que passar mertiolate do que do estômago. Então é sangue mesmo, não é mertiolate. Mertiolate é porque ele era vermelho, tá, gente? É verdade, essa relação hoje em dia, porque o mertiolate hoje é transparente. Ele é transparente, hoje, é verdade. Ele era bem vermelhão. Todos querem ver e comentar a novidade. É tão emocionante um acidente de verdade. Sabe quando isso acontece? Quando tem um acidente que o pessoal fica tudo ali em volta e às vezes atrapalha até a própria equipe de resgate. Sim. Atrapalha até a própria equipe de resgate. Você quer ver e comentar, se for na porta da sua casa, se for na esquina, você quer saber o que aconteceu. Aí o refrão é maior, né? Eu coloquei só em 2, a gente colocou em 2, vai passar na televisão. Aí o pessoal vai depois, vamos ver se vai sair na TV. Você chega à noite em casa, vamos ver se saiu no Jornal Nacional. Sim. Aí já é a cena no hospital, né? Por gentileza, pessoa lá ferida, aguarde um momento. Sem carteirinha, não tem atendimento. Aí faz a crítica, anos 80, muito desemprego, o plano Sarney. Então, isso que eu ia falar. Prestem atenção. Não, pode deixar. O título da música é Metrópole. E quando a gente para raciocinar sobre o que é metrópole, né? Metrópole é uma grande cidade, onde você tem, nos anos 80, uma grande... agora me fugiu a palavra... diferença social, problemas de diferença social, né? Então, desigualdade. Isso. Você tem no mundo inteiro, sim, até mas hoje. É porque nos anos 90 década perdida. Era uma década em que você não tinha o que a gente tem hoje. Vamos supor, planos sociais, igual Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, não tinha. Vagas, cotas em universidade federal, não tinha. A escola pública, por mais que ela era
assim, tinha já as escolas públicas e municipais, mas vamos supor, na minha realidade, que eu passei os anos 80 e 90 numa cidade pequena, você ainda tinha muitas crianças que não frequentavam a escola, né? Posto de saúde, igual tem em bairro para vacinação, era muitas vezes atrelado a serviços de igreja, pastoral, então você não tinha muitas das vezes um posto de saúde para aquela, então você ainda tinha uma dificuldade de acesso à saúde pública, isso não era tão desenvolvido. Que mais que não... Sem contar que, eu posso contextualizar? Anos 80, 86, é período de... Foi lançada essa música, tá? É período de plano cruzado. Você tira a moeda, o cruzeiro, corta os 3 zeros, transforma em cruzado. É período de hiperinflação. O Brasil herdou uma dívida pública internacional gigantesca da ditadura militar, pós-milagre econômico, pós-crise do petróleo de 73, crise do petróleo de 79, pró-álcool, que deu crédito para a produção de etanol e endividou o Estado. Então, eu até já falei aqui outras vezes, você tinha música infantil que fazia crítica, a música lá do Trem da Alegria, que isso aí é um outro negócio que seria interessante. Que no final da música lá do Juninho Bill, ele fala: pague a dívida, presidente, porque senão vai sobrar pra gente. E era o governo Sarney. E era um governo que fazia as intervenções estatais na economia para tentar salvar a economia, como é o caso do Plano Real, mas você não tinha programas sociais bem estabelecidos no Brasil de fato. Era difícil. E outra coisa que tem que se pensar, antigamente, né, principalmente nos anos 80, né, 90, não se tinha o advento da internet. A gente não tinha o celular como se tem hoje. Né, para vocês aí que pós anos 2000, esse celular com tela que a gente acessa a rede, não existia rede social. A única forma das pessoas se comunicarem era por um telefone, que era caro de se ter, era uma linha alugada, então assim, era só quem tinha uma certa renda que conseguia ter um telefone em casa. Então, o principal meio ainda de se obter informação era jornal, revista, televisão e rádio, né? Então, assim, esse negócio que o Pedro falou, vou chegar em casa e ver televisão, era um negócio assim, todo dia, 8 horas da noite, todo mundo ia assistir aos jornais para saber o que estava acontecendo. Queda do Muro de Berlim. Eu lembro que todo mundo lembra do Pedro Bial cobrindo a queda do Muro de Berlim. Eu lembro, eu era muito novinha, mas ainda lembro do meu pai e minha mãe assim, nossa, acabou a Guerra Fria, e eu não entendia, né? E eles, assim, com certo alívio. Então, assim, não se tinha antigamente, né, quando essa música foi escrita, essa coisa do acesso rápido, quase que instantâneo, das notícias. Ainda se tem hoje, muito semelhante, isso é uma coisa assim, né, que a gente vai ver com a Escola de Frankfurt, ainda com análise, que a gente tem esse negócio do espetáculo, né, acabou de acontecer, eu quero lá ver. Mas que a gente tem que prestar atenção que quando ele fala que vai passar na televisão, é justamente porque não se tinha esse advento de internet, de você pegar a sua cara, filmar, ir lá e falar o que você pensa. Tem até alguns pontos aqui que eu queria destacar, que eu puxei 2 setinhas aqui em 2 trechos. Nesse refrão aqui, por exemplo, eu acho que a gente pode abordar muito uma questão de cultura de massas, quando se fala em televisão. Certo? A televisão é um fenômeno no mundo inteiro. Imagina no Brasil, advento da Globo, por exemplo, as novelas, a letra inclusive fala de novelas. E aqui, acho que tem até um vídeo recente no canal sobre isso, eu não tenho certeza se foi um shorts ou um vídeo, ou eu falei só na rede social. A gente também tem, só estou trabalhando, colocando alguns temas aqui, tá? Assim, para a gente ter um referencial. Aqui você tem muito uma questão de burocracia. Você pode trabalhar com burocracia, com acesso à saúde. Então, sim. Agora eu vou me lascar, porque como é que eu... Acesso escreve como, mozão? A-C-E. 2 S. 2 S só. Esse A tem crase? Tem. A. Saúde. Então tem muita coisa aqui que essa letra, além disso aqui, só o que a gente está colocando. Pode seguir? Eu acho que um vídeo importante depois pra gente fazer que pode ajudar em redação é sobre burocracia. Porque Franz Kafka e Max Weber têm pontos de vista diferentes sobre burocracia, sabe? E aí, um
aponta o que ela atrapalha e o outro aponta o que ela ajuda. Então, acho muito interessante. Acho legal. Então, vamos seguindo? Olha lá, todos com a documentação, então pode abordar. A burocracia há tempos atrás, era mais relacionada à burocracia de Estado. Hoje a gente fala até mesmo na iniciativa particular, tá? Vamos seguir na música aqui. Quem não tem senha, então dá essa toada, ó. Não tem lugar marcado. Você não tem senha. Eu sinto muito, mas já passa do horário. Entendo o seu problema, ó, mas não posso resolver. É contra o regulamento, está bem aqui, pode ver. Então você tem um regulamento, ainda trabalhando com... Não é só a burocracia, eu acho, tá? Tem muito mais coisa. O acesso à saúde, acho que entra muito aqui. Aí ordens são ordens, né? Tem uma questão de hierarquia. E aí volta também para mim, na minha opinião, para a questão da concepção de cultura de massas. Em todo caso, já temos sua ficha, só falta o recibo comprovando residência. Para limpar todo esse sangue, chamei a faxineira. Olha essa última frase. E agora já vou indo, senão eu perco a novela. Eu não quero ficar na mão. Ficar na mão está relacionado à perda da novela, que até mesmo hoje, naquele tempo, falando também, hoje você pode reassistir o último capítulo, o final da novela, por exemplo, sexta-feira, sábado ele reprisa. Ainda é assim, né? Mas hoje você pode... Você assina lá uma plataforma de novela, Globoplay, né? Você vai lá e vê o que você quiser. Entra muito essa questão da cultura de massas, que era a fonte de informação, era trabalhava mais quase como uma verdade absoluta, e é uma cultura de massas no sentido de massificar. Televisão, o rádio teve esse papel durante um período, a televisão ela passou a subir, e no Brasil isso é muito forte, muito mais do que em outros países, principalmente porque, se a gente for parar para ver, novela, talvez hoje a realidade seja um pouco diferente por causa da internet, a gente não vê muito mais novela como se via antes, mas ainda são fortes. Novela ditava padrão estético. Ditava padrão. Você já está lembrando de vários casos. Você está lembrando daquela Fama. Pulseirinha da Jade. Pulseirinha da Jade. Você lembra da Fama, que era, não sei se era com a Débora Seco ou era Celebridade, que ela usava tamanquinho com meia colorida? Que colocou as gargantilhas. Era um período da Jade você vendia, exatamente. Isso já é nos anos 2000, essas que a gente está falando. Agora imagina chegando lá atrás, pegando para trás, anos 80, sabe? Era um negócio assim das pessoas, inclusive, quando antigamente você tinha uma TV em casa, né? Você tinha que assistir com todo mundo. Você não podia jogar o seu videogame. E quando passava as cenas mais quentes, tá todo mundo da sua família assistindo a novela. Aí começava a cena mais quente, você dava aquela baixada na cabeça. Né? Isso, você quer falar um pouco mais sobre isso ou não? Não, acho que é mais... Desses pontos que a gente pegou, você acha que estão bem interessantes? De contextualização histórica é bem isso, assim, né? Você pode falar? Pode. Aí a gente tem, por exemplo, logo de cara, quando eu vejo essa música, eu vou muito para a questão da Escola de Frankfurt, porque a gente já trabalhou muito aqui no canal, sabe? Já trabalhou bastante aqui no canal. O ano passado teve revisão que está disponível aqui, gravada para vocês. Esse ano vai ter revisão de Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt que surge lá no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial, que termina em 18, e a Segunda, que termina em 39, a primeira fase da Escola de Frankfurt, né? Então você surge lá no Instituto de Ciências, né? De Ciências Humanas, Sociais da Universidade de Frankfurt, com Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que tem uma influência, por exemplo, de Nietzsche e tal, tem influência de Max Weber, mas a Escola de Frankfurt ela se configura como uma escola de tendência marxista, se a gente for parar para pensar, pelas suas críticas ao capitalismo. E tudo isso que a gente está falando relaciona também com a crítica ao capitalismo, certo? Então para a Escola de Frankfurt, o que se passou entre a Primeira e a Segunda, mas principalmente depois que passa a Segunda Guerra Mundial, há uma desesperança na sociedade. Há um processo de desesperança. É aquela crítica do esclarecimento totalitário da Escola de Frankfurt, que fala: a gente fez esclarecimento enquanto conhecimento é totalitário. A gente fez tanta coisa, a gente produziu tanta coisa, a gente produz remédio para curar doenças que antes você nem pensava nisso,
mas a gente constrói uma bomba atômica que destrói uma cidade inteira. Hoje ele tem mais do que isso. Com relação a esse negócio de cultura de massa e ser de tendência marxista, né? A gente pode analisar a questão aqui da música também, falando sobre vai passar na televisão e a instituição de padrões de vida, muito ligado também ao contexto da Guerra Fria, né? Porque é por meio eu lembro da televisão, que tinha muito esse negócio do American Way of Life, que era passado pelos filmes que a gente assistia na televisão aqui no Brasil. Inclusive, desculpe te interromper mais uma vez, você acabou de falar assim que os seus pais comemoraram o fim da Guerra Fria. Sim. Os seus pais comemoraram, você não sabia muito bem o que era. Possivelmente, eu não sei se essa é a real, às vezes nem eles sabiam o que estava em jogo mais também, porque você via um ponto de vista que vinha da Globo. Exatamente. O Muro da Vergonha, Pedro Bial falando, por exemplo, enfim, o muro caiu. O medo de ter uma nova guerra mundial, do mundo entrar em guerra. A cultura de massa, a televisão ajuda a propagar tudo isso, né? Então, assim, é legal se atentar a esses detalhes, né? E mais saber olhar de fora, analisando todo um contexto histórico, do que julgar necessariamente com os olhos que se tem hoje, né? Então, assim, tenta analisar. Você estava num lugar onde não se tinha como discutir muito, buscar outras fontes. Igual hoje eu quero ter acesso a determinados pontos de vista, eu assisto, 20, 30 especialistas sobre um determinado assunto, de todos os lados, eu analiso, não, isso aqui está mais de acordo com o que eu acredito, porque é provado cientificamente, assim, assado, isso aqui não serve, não. Naquela época, pelo que está se falando aqui, não, né? A gente tinha o que estava disponível. Como você falou, eram muitos canais tendenciosos que defendiam os interesses dele. Muitos não, até poucos, mas que centralizavam uma informação. Parte dessa informação. A própria novela também pra vocês terem noção, até falando isso para vocês, teve um período onde pós-Guerra Fria, e aqui eu já vou entrar numa seara que acho que nem cabe tanto para ficar falando aqui, mas que parecia, a impressão que dava era que o fantasma do comunismo já estava afastado. Então ali, segunda metade da década de 90 e primeira metade dos anos 2000, então, o fantasma do comunismo estava afastado, que a própria Rede Globo fazia algumas romantizações do próprio socialismo entendendo que estava longe. Então você tinha, por exemplo, Ilha do Furacão, a minissérie Ilha do Furacão que se passou, passou na segunda metade da década de 90. Você tinha lá os comunistas romantizados, que amavam, sabe, romances até dentro da série. Essas novelas de época da Globo mesmo, os chamados Terra Nostra, até você ter, de repente, não um crescimento do movimento comunista, não, mas você ter, por exemplo, governos mais progressistas, não comunistas no Brasil, quando a Globo passa a se opor, isso some da TV. Isso absolutamente, essas imagens romantizadas, eles não defendiam, tá? Romantizadas no sentido de é do passado, sabe? Depois sumiu, sabe? Aí você vê no jornalismo. Eu lembro que quando eu fiz pós-graduação na UFMG, isso não é carteirada, tá? Porque é uma especialização apenas, mas que foi muito útil para mim. De cultura, eu fiz em cultura e tinha disciplina sobre cultura. Eu lembro que o meu professor, ele falava, a gente tinha esse estudo, de que o Jornal Nacional é aquele jornal que define padrão, que é assim, o chefe de família, numa sociedade patriarcal, né? Um homem, ele chega em casa, esse chefe de família depois, o jornal, a TV é para ele. Sim. Ele vai assistir o Jornal Nacional, quando as crianças saem de perto, você não pode jogar videogame, deixa o pai assistir o jornal. Não sei se você passou isso na sua casa. O Jornal da Globo já é aquele jornal que se assiste já antes de dormir, que é aquele jornal da meia-noite, sabe?
Então, o jornal hoje, por exemplo, ele tem uma pegada mais descontraída, porque é horário de almoço, tem aquelas reportagens que algumas pessoas vão falar que é perfumaria, né? Hoje é dia da festa do sorvete. As pessoas estão reunidas aqui para tomar sorvete. No Jornal Nacional você já tem uma pegada mais política, e isso até hoje. E o jornal da Globo, que é aquele da meia-noite, já pega todas essas notícias, traz alguma coisa, mas já é aquela hora do sono e tal. A TV define padrões, inclusive, de acordo com o próprio cotidiano. E não só a TV, né? A gente tem que pegar essa culturalização de massa e pensar em, vamos supor, em quais temas de redação a gente pode falar. Um tema que eu acho que é muito importante a gente pensar sobre é a questão, vamos supor, da positividade tóxica, né? Aquela ideia de que um jovem, ele tem aquela cartilha que você tem que seguir, que quando você chegar aos 30 anos, você já tem que ter uma profissão definida, você já tem que estar casado ou noivo, você já tem que ter uma casa em vista, você tem que ter uma profissão estabilizada e blá blá blá. E a gente vê que esses padrões que foram impostos, né? E aí eu vejo isso muito vindo dessa época do American Way of Life, que você tinha aquela pessoa que sai de casa, ela é um homem branco, hétero, que feliz, padrão de comportamento, né? Que ele vai achar lá a mocinha que vai ficar dentro de casa e ela vai ser a dona do lar. Ela vai viver para aquilo e vai ter filhos, e os filhos vão crescer, vão estudar também na faculdade, vai ter a mesma coisa. Então, isso gerou, principalmente na minha geração, um sentimento de se sentir fora de um padrão muito grande. Porque você tem pessoas hoje, né, que, igual o meu caso, eu sou formada em arquitetura, mas eu não exerço a profissão porque dentro da área de arquitetura, de arte, eu fui me encontrando em outras coisas. Tive um momento que eu quis tentar uma outra profissão por circunstâncias da vida. Muita influência também desse padrão, de querer encaixar num padrão quadradinho. E isso gera um sentimento de frustração e depressão e ansiedade de saúde mental muito grande. Sabe? Você tem que... essa coisa, né, que às vezes você vê nas redes sociais, pensamento positivo, vamos lá, vamos acordar às 5 horas da manhã, fazer a corrida, tomar água com limão e ser feliz. Velho... Esse workaholic aí... Sabe, isso é muito complicado, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada cabeça funciona de um jeito, cada um tem uma história de vida, cada um sofre com as limitações impostas pela sociedade ou pela própria condição que ele nasceu, e você tentar se enquadrar num padrão que as pessoas julgam que é o certo, isso é muito complicado. Isso dá uma reverberação que pode deixar realmente uma pessoa doente, né, em depressão. Então, é muito importante ficar atento nisso, né? Como que você pode pegar essa música de massificação de comportamento e colocar nesse tema, né? Nessa positividade tóxica que se tem hoje a rodo, né? Quando ele fala vai passar na televisão, pode sim entrar uma analogia com a realidade hoje, que é a internet. Vai estar no YouTube, vai estar no TikTok, vai estar não sei aonde, vai estar no tchá-tchá-tchá, vai estar num monte de lugar, entendeu? Aí, mas sabe? Eu tenho que ser... eu tenho um corpo que a minha forma é ser fora do padrão Barbie. Então eu tenho que me encaixar, me adequar, porque a influencer lá, ela falou que se eu acordar, fizer atividade física todos os dias e comer só a saladinha, eu vou ser feliz e bola pra cima, gratiluz. Mano, cuidado. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses
essa música entra muito bem nisso. Então, gente, então falando sobre isso, vocês podem perceber que existe um leque de opções dependendo do tema. A gente não está trabalhando com um tema específico, a gente está trabalhando com conteúdos que você pode utilizar em diversos temas. A cultura de massas, então a gente focou bastante, inclusive, nessa questão da cultura de massas. Tem uma frase aqui que vem do Adorno e do Horkheimer, tá? Da obra deles, que eu quero ler para vocês. Pode mexer, eu só vou ler aqui. Olha só, abre aspas aí. Parece que enquanto o conhecimento técnico expande o horizonte da atividade e do pensamento humano, a autonomia do homem enquanto indivíduo e sua capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação de massas, o seu poder de imaginação e o seu juízo independente sofreram uma redução. O avanço dos recursos técnicos de informação se acompanha de um processo de desumanização. Então é um ponto importante, porque assim como eles falam, quando a escola de Frankfurt trabalha com a ideia de que o esclarecimento ou o conhecimento é totalitário, utiliza-se, né, esse conhecimento para poder adquirir poder, certo? Você tem essa questão também de tirar a personalidade do indivíduo, sabe? Aí você vem com essa questão da cultura de massas também, que se coloca para ser propagada, né, para atingir as grandes massas, massificar. Acho que é um ponto importante. Você quer falar? Não. Você tá pensando em algum outro tema? Mostrando isso aqui. Ah, tá. Então você tem essas questões que reduzem da gente, tiram da gente um pouco, o processo ali que a frase está falando pra gente, de desumanização, basicamente. Basicamente você está seguindo uma toada, a boiada, né? A boiada vai passando, você está seguindo essa boiada e você fica muito mais ligado a uma questão de algoritmo, inclusive isso é um bom tema para poder se trabalhar, que é uma questão de pensar na questão de o quanto que a gente... Sabe aquela frase, eu já falei isso aqui em Cafés Dialéticos, e além dos stories, você tá bem? Sabe, porque basicamente você segue um algoritmo. A gente vive de YouTube, a gente sabe disso, porque tem temas, possivelmente esse vídeo aqui, ele não vai atingir um público como a gente já está acostumado em outros temas, que as pessoas já estão esperando mais da gente, tal. Mas a gente pensa aqui a gente está pensando em tentar atingir as pessoas que querem pegar alguma coisa daqui para poder ajudar na redação, fazer uma reflexão, principalmente com uma redação do Enem. Porque se a gente fosse seguir só o algoritmo, será que a gente já está feliz com a gente mesmo? Sabe? Será que a gente já está feliz produzindo um conteúdo que era só pensando no algoritmo, só pensando no crescimento, nessa questão da massificação, como atingir massas? Será que não há um contraste em atingir as grandes massas e você tem um retorno financeiro, que você vai ter um retorno financeiro se você atingir as grandes massas, mas é o conteúdo que você estava querendo produzir? Era o que você estava querendo fazer? Então você tem todas essas questões aqui que você pode elaborar. A gente começou numa letra do Legião Urbana, mas que dá para abrir um leque para várias coisas, como a gente está falando aqui, chegando na escola de Frankfurt. Por exemplo, quando a gente falou aqui da TV, isso vai dar audiência, isso vai passar no jornal, sabe? Às vezes a gente vê, por exemplo, um jornal que tal reportagem não dá audiência. Sim. Mas de repente, dependendo da reportagem, foi o caso que a gente falou na semana passada, quando a gente estava exatamente aqui. Eu estava aqui trabalhando, preparando a aula, Marília estava no computador dela, que é aqui atrás também, preparando a aula, e aí escutando o jornal, vendo o jornal passando aqui na tela secundária. E a gente só ouvindo. De repente começou a falar do submersível que desapareceu. Acharam alguns destroços. Pausa no que a gente está olhando e vamos ver o que está passando. Sabe? Então você tem todas essas questões também a serem abordadas. Sim. Eu estava pensando nisso também. Não tem importância, porque a gente já falou bastante até. Uhum. Mas acho que é isso, né? A gente deu um direcionamento bacana aqui pro pessoal. Eu tô ficando sem voz também. Não, eu tava pensando essa questão de algoritmo, e daí me veio na cabeça também como a questão, eu acho, da superficialidade das informações, no sentido de que às vezes as pessoas, para se incluírem em um determinado grupo,
elas criam para elas fontes de informação, às vezes muito superficiais, trazidas por esses algoritmos, só para elas entrarem em um determinado grupo. Às vezes nem é aquilo que ela realmente pensa, mas para ela sentir, eu tô junto com aquela turminha, ainda que online, né, num aplicativo, ela vai, porque olha só, aí ela começa a postar coisas referente a um determinado assunto só para ela, que aquilo não condiz. Vou dar um exemplo, os famosos esquerdomachos. Você tem aí homens extremamente, às vezes, machistas, né, e aí eles passam, né, posta coisa, vamos, né, defender as mulheres, a gente tá junto, que não sei o quê, mas na realidade ele é um extremo babaca, ele trata a mulher mal, ele ele faz tudo isso para se aproximar, né? Exatamente, ele tem uma visão aí extremamente, vamos supor, às vezes ele pode ser um cara homofóbico que trata uma outra pessoa mal, que não sei o quê. Então, assim, só para ele não ter uma represália, né, dentro aí de um contexto social, ele finge, ele põe uma máscara de acordo com aquilo que ele tá vendo, com às vezes até um algoritmo que passa ali na timeline dele, e aí ele veste essa máscara. Então, essa coisa assim, como que isso reverbera, né, no contexto de sociabilização das pessoas. Acho que a gente já deu a nossa parte da contribuição, né? Você quer contribuir mais ou não? Não, só para fechar, assim, o que eu sempre fazia, gente, quando eu precisava fazer redação, igual a gente trouxe essa música, a gente associou ela com a escola de Frankfurt. Eu nunca gostei desses modelos prontos que as pessoas colocam Eu não gosto de modelo pronto e não gosto de... O modelo pronto é o que serve para todas as redações. A pessoa já tem não é o que a gente pronta. E eu não gosto e outra coisa que eu abomino, que eu acho muito chato isso, e isso faz parte também de algoritmo, tá? Falando nisso, descobrir o tema da redação do Enem, assim, uma semana antes do Enem. Sabe? Aí é o clique, né? O clickbait, né? Então, porque eu penso assim, a pessoa que às vezes está estudando, né? O estudante chega lá no ensino médio, e aí eu vou falar de uma experiência própria, ainda mais que, igual eu não estou dando carteirada, mas eu fiz pesquisa, e pesquisa a gente trabalha com muito artigo, e pesquisa muito, estuda muito, a gente faz entrevista na rua, etc. A gente no ensino médio, a gente não entende muito bem por que estudar certas coisas, né? Às vezes a gente vê lá, por que eu tenho que saber o Teorema de Pitágoras? Aí no meu caso, que eu fiz arquitetura, cheguei lá, tinha o tal do cálculo estrutural. Aí falei assim, é pra isso que funciona. Aí eu disse assim, nossa, pra que eu tô estudando geometria analítica? Aí você chega na faculdade, no ensino superior, você tem geometria descritiva. Aí você entendi, né? A base para entender geometria descritiva é analítica. Mais ou menos por aí. Então, por que eu tô falando isso? Não tenham na cabeça de vocês para redação modelos prontos, tenham conhecimento, tenham abertura de assuntos, tenham cartas na manga, coringas. Isso é válido. Vamos supor, uma música que vocês veem que cabe em diversos temas. Essa música aqui é bacana. Faça uma listinha. Pega a música, escutei uma música, vou fazer uma lista aqui de temas e assuntos que depois faz eu um posso mapa dar mental uma em olhada. cima dessa música. Então puxa cabe seta. com isso aqui, se caber. Quais os filósofos e sociólogos que eu posso casar aqui? Mas entendendo o porquê. Porque essa música faz uma crítica social, disso. Esse filósofo, ele pensava isso. Mas isso é decoreba. Não é. Se você for lá estudar o contexto histórico daquele filósofo e do sociólogo, você vai entender. Mas por que é importante? Porque você vai aprender história, cabeção. Entendeu? Então, é isso, tá? Eu tô falando isso pro bem de vocês. Por que eu tô falando isso? Porque eu apanhei muito pra aprender a estudar. Sabe? Titia Marília? Eu era aquela pessoa que achava que só se eu decorasse o negócio que eu ia aprender. Só uma coisa. Esse é que o Han... Tá sonhando. Ele tá sonhando deitado aqui, tá dormindo aqui, tá sonhando, e ele sonha muito.
Tem hora que ele pega e mexe as patinhas assim, dormindo, aí eu acho que ele sabe que ele tá correndo. É muito fofinho. Mas aí, desculpa, te interrompi, mas... Não, aí é isso, entendeu? Vai linkando. Se vocês começam a fazer isso, gente, depois vira um processo tão natural, né? Ainda mais para a prova do Enem, que é uma prova que tem questões que se correlacionam. Às vezes você está fazendo a questão de biologia, tem um assunto de geografia lá dentro. Você está fazendo a questão de geografia, tem uma conta de matemática, tem um negócio... Então, aprendam a estudar desse jeito. Nenhum conhecimento é isolado, todo conhecimento ele é linkado com alguma coisa. Aí vem a parte filosófica. Por quê? Porque a gente vive num universo que é tudo ligadinho, tudo junto. É isso. Fechou, gente. Tá certo agora? Tranquilo? Quer falar um pouquinho mais? Não. Tá tudo bem. Acho que a gente espera ter contribuído nesse ponto com vocês. E se vocês quiserem, logicamente, que a gente faça mais vídeos desse tipo, não é só com letra de música, como Marília falou, filmes também, a gente já tem algumas programações aqui, fazer essas relações. Contem com a gente, deixa aqui nos comentários que eu acho que é muito bacana, certo? Até quadrinhos, gente, eu gosto muito de ler quadrinhos, sabe? Tem vários quadrinhos aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Semana que vem, tema, Peppa Pig na redação do Enem. Deixa aqui nos comentários. Aí o vídeo é dela, tá? Eu não vou saber o que falar disso. Peppa Pig, eu posso relacionar com algum filósofo, logicamente. Tá bom? Então vamos ficando por aqui, né, mozão? Estamos ficando por aqui. Amamos você. Faz aí, mozão. De coração. Beijo.